Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 17 de Nissan, iniciando o capítulo 41 em Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. E esse é um capítulo muito essencial, fundamental. Dizer que é importante, todos os capítulos do Tânia são importantes, mas entre os Hassidim é conhecido, é sabido, inclusive que o nosso Rebbe recomendou e instruiu muitos discípulos, alunos das yeshivot, Hassidim, discípulos seus, a inclusive decorarem e memorizarem pelo menos a parte inicial, a primeira página desse capítulo 41, ou seja, que no serviço espiritual a Deus, esse capítulo é de fundamental importância. E nesse capítulo 41, o Alter Rebbe vai começar a nos transmitir, nos ensinar um novo conceito, enfatizar um novo conceito em relação àquilo que ele vinha nos ensinando até agora. Nesse capítulo, ele vai nos transmitir a ideia, vai nos esclarecer a obrigatoriedade, a necessidade indispensável de haver Irat Hashem, temor a Deus, e Kabbalat Ol, subordinação a Deus. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, a pessoa assumir sobre si o jugo do reinado celestial, o jugo do reinado de Deus. Ou seja, esses conceitos de temor a Deus e de subordinação a Ele, vai nos enfatizar o Alter Rebbe nesse capítulo o quanto eles são básicos, fundamentais, o quanto eles são indispensáveis, o quanto eles são necessários no serviço a Deus. E o Alter Rebbe ele prossegue com sua explanação extensa e profunda no Tânia, com uma análise minuciosa daquilo que podemos chamar das ferramentas espirituais, ou das ferramentas para um crescimento, evolução espiritual por parte de cada um de nós. Quais são as ferramentas que nós dispomos, não é? O que nós devemos cultivar para uma elevação, visando essa elevação e evolução espiritual. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos nos últimos 6 capítulos a questão do cumprimento prático das mitzvot, por um lado, e sua grande importância, seu alcance espiritual, etc. Depois nós vimos a ênfase que é dada também sobre a kavaná das mitzvot, não só das mitzvot, do estudo da Torá, das orações, a kavaná, a intenção e devoção que a pessoa deve ter. E quando nós falamos em intenção e devoção, isso está associado a sentimentos. A pessoa, ao estudar a Torá, o Yehudi, ao cumprir as mitzvot, claro, mais ainda, ao realizar as suas preces, suas orações, ele deve fazer isso imbuído de sentimento, e isso vai trazer a devoção, a intenção, a kavaná, e esses sentimentos essencialmente são de amor e de temor a Deus. Amor a Deus e reverência a Deus, etc. E nós vimos, como ele nos explicou até agora, que o principal... Nós vimos que, por um lado, se a pessoa estuda a Torá e cumpre as mitzvot na prática, mesmo desprovidos de sentimentos sublimes elevados, ou seja, mesmo que faltou kavaná, ele cumpriu com sua obrigação em termos espirituais, tecnicamente falando, pela halachá, pela lei judaica, ele desincumbiu a sua obrigação, não é? Mas, por outro lado, nós vimos também que é necessário ter kavaná ao fazer as mitzvot, ao estudar a Torá, etc., porque se não houver kavaná, aquela mitzvah vai ser como um corpo sem alma. O corpo também tem alguma vitalidade, independente da alma, ele tem existência, mas a vitalidade do corpo é incomparavelmente inferior à vitalidade e energia presente na alma. Portanto, essa seria a explicação daquilo que nos traz o Arizal, nos traz o cabalista Rabi Yitzhak Luria, que uma mitzvah sem kavaná é como um corpo sem alma, né? Portanto, a intenção por trás das mitzvot, que a pessoa faça as mitzvot, não só mecanicamente, não só por fazer, e obviamente não com segundas intenções ou intenções pessoais,
Mas a kavaná da mitzvah, a kavaná mais sublime das mitzvot, é isso que vai permitir que as mitzvot se elevem, e essa kavaná está associada aos sentimentos elevados de amor e de temor a Deus. Portanto, sem amor e temor, falta vitalidade e energia que permita as mitzvot se elevarem e ascenderem até alturas espirituais, alturas celestiais, desencadeando um efeito cósmico especial, etc. Como nós já vimos, que sem Ahavá veirá, sem amor e temor, as mitzvot permanecem aqui no plano terrestre. Por outro lado, voltando bem atrás, capítulo 4 nós vimos, lá o Alter Rebbe nos trouxe que o amor a Deus, ele representa a raiz do cumprimento de todos os preceitos positivos, ou seja, aquilo que injeta vitalidade e energia no cumprimento dos preceitos positivos. Preceitos positivos pode ser quando o Yehudi coloca o tzitzit, ou coloca o tefilin, ou dá tzedakah e assim por diante. Então, o que dá vitalidade e energia ao cumprimento dos preceitos positivos? O amor a Deus. Enquanto que o temor a Deus nos foi explicado lá, que ele representa a raiz do cumprimento de todos os preceitos proibitivos. Ou seja, o que faz um Yehudi se abster de cometer uma proibição da Torá, o que faz ele se abster de transgredir um preceito divino e ser cuidadoso na observância da mitzvah proibitiva, isso seria o temor a Deus, o temor de contrariá-lo. Então, aparentemente, baseado nisso, que nós vimos no capítulo 4, o que o amor acarreta e o que o temor desencadeia, a gente poderia pensar e concluir superficialmente e até erroneamente, a gente poderia ser levado a concluir que o temor é necessário mais para a observância dos preceitos proibitivos, para a pessoa se abster de cometer um pecado, uma transgressão, daí ele precisa recorrer ao temor a Deus. Mas aparentemente a gente poderia pensar que para cumprir uma mitzvah tassé, para cumprir um preceito positivo, ele não precisa evocar ou despertar o temor, bastaria apenas estimular ou despertar o sentimento de amor a Deus, como nós falamos, o que impele a pessoa a fazer algo, o que leva a fazer algo em prol de alguém, ou o que for, o amor, a vontade de proximidade. A gente poderia pensar que no caso do cumprimento de preceitos positivos não é necessário despertar sentimento de temor a Deus, bastaria apenas e tão somente o sentimento de amor. Que ele o sentimento de amor é aquilo que impele, injeta, aquilo que dá energia e vitalidade para o cumprimento dos preceitos positivos. Nesse capítulo 41, o Alter Rebbe vai inovar, ele vai trazer uma novidade, algo inédito para nós, ele vai nos esclarecer que na realidade o sentimento de temor a Deus é indispensável no cumprimento de todas as mitzvot, não só das mitzvot proibitivas, nas mitzvot lotase, naquelas mitzvot que envolvem proibições, que para isso a pessoa tem que evocar o temor para não transgredir a proibição. Mas na realidade ele vai nos esclarecer, vai nos explicar que mesmo no cumprimento dos preceitos positivos é indispensável o sentimento de temor a Deus, de temor, de reverência a Deus estar em evidência, porque esses sentimentos e essas atitudes, essas duas coisas, temor a Deus e subordinação a Deus. Temor, ter reverência, temor a Deus e ter esse espírito de subordinação, de subordinar-se à vontade divina, à vontade celestial. Ele vai nos explicar que isso, no fundo, na realidade, é a fundação, a coluna mestra, a viga mestra de todos os assuntos espirituais, de tudo que diz respeito ao serviço a Deus, incluindo também os preceitos positivos. Isso que começa o Alter Rebbe nos dizendo nesse capítulo 41, Beram tzarich liot lezikaron tamid, reishit avodah veikara veshorsha. Fala o Alter Rebbe, a pessoa precisa sempre se lembrar do início do serviço divino, bem como de sua fundação constante e raiz que o nutre.
que conforme ele vai nos explicar, que é o temor e não o amor. Isso nós vamos analisar mais a fundo nesse capítulo. Então, logo no início ele nos diz, por mais que acima, nos capítulos anteriores, foi mencionado o conceito de temor a Deus, de forma associada mais ou unicamente ao cumprimento dos preceitos proibitivos apenas, porém agora ele vem e nos esclarece, na realidade a pessoa deve sempre ter em mente, deve se lembrar sempre, deve estar consciente, imbuída disso, do sentimento de temor a Deus também em todos os momentos. E aqui ele usa 3 colocações para enfatizar a importância do temor a Deus, que reishita avodah veikara veshorsha, porque essa consciência ou esse temor a Deus representa reishita avodah, o início do serviço a Deus, veikara, e também a sua fundação é o principal, aquilo sobre qual tudo se fundamenta, veshorsha, e a sua raiz. Então, elaborando isso, nos fala que essa consciência, essa conscientização, esse temor a Deus, como essa atitude de subordinação a Ele, isso representa, em primeiro lugar, o início de todo o trabalho espiritual. O início, a base de uma pessoa quer buscar uma elevação espiritual, quer servir a Deus, então, em primeiro lugar, ela tem que estar imbuída de temor a Deus, tem que ter essa consciência, tem que ter essa atitude de subordinação. Além disso, ele nos fala que isso é Icará, isso é o principal, essa é a fundação. Não é apenas o início, o pontapé inicial, mas assim como fundações de um edifício, não é? Aquilo que vai sustentar o prédio, não é? Em toda a sua existência, isso depende de boas fundações. Da mesma forma, ele nos diz que essa atitude, esse temor a Deus e essa subordinação não representa apenas o início do serviço espiritual, que através disso a gente chega mais tarde aos níveis mais elevados. Ele nos fala, não, isso é uma necessidade constante, é isso que vai dar sustentação, é isso que vai manter, sobre isso vai estar apoiado todo o serviço e evolução espiritual da pessoa. Na sequência, tudo que a pessoa evoluir em seguida vai estar fundamentado nesse temor a Deus e nessa subordinação, porque isso representa a fundação principal de todo o serviço e evolução espiritual. E mais do que isso, ele nos fala que esse temor e subordinação também eles representam a raiz de todo o serviço divino. E o que ele vem nos acrescentar com esse conceito, com essa metáfora de raiz, assim como no caso da raiz de uma árvore. A árvore depois ela produz, ela tem o tronco, e ela tem os ramos, e ela tem os galhos, e ela tem as folhas, e ela tem as frutas, e ela tem as flores, ou o que for. Mas na realidade, tudo o que a árvore produz em seguida, tudo é uma expansão, tudo é derivado da raiz. E tudo suga a sua vitalidade e recebe a sua energia da raiz da árvore. Então, todos os ramos, como os frutos, etc., tudo isso não só que veio da raiz, mas recebe a sua vitalidade, a sua energia da raiz constantemente. E assim o Alter Rebbe quer nos sublinhar, quer enfatizar a importância do temor a Deus e da subordinação a Deus, em tudo que se refere ao serviço espiritual, e tudo é derivado, ou seja, tudo começa pelo temor a Deus, tudo está fundamentado, baseado no temor e subordinação a Deus, e tudo recebe a sua energia, vitalidade, etc., para continuar crescendo, etc., evoluindo, também dessa atitude. Isso deve estar presente em todos os aspectos do serviço espiritual. Continuando nas palavras do Alter Rebbe, vehu ki af she'ayira shoresh lesur merah ve'ahava leva'aseh tov af al pi ken lo dai le'orer ahava levada leva'aseh tov.
ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנ"ל, שתהא בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים. Traduzindo, porque apesar de termos aprendido acima, como nós falamos no capítulo 4 ainda no começo do Tânia, que o temor é a raiz, se constitui na raiz que motiva a pessoa a não transgredir nenhuma proibição. Então, aparentemente, ou superficialmente, a gente poderia associar a necessidade do sentimento, de despertar o sentimento de temor a Deus apenas para o cumprimento ideal dos preceitos, a observância dos preceitos proibitivos, a desviar-se do mal, nas palavras de Salmos 34. Enquanto que nós aprendemos lá também nesse mesmo capítulo que o amor motiva a observância dos mandamentos positivos, fazer o bem, na linguagem dos Salmos, de onde se poderia deduzir que nem o temor, nem o amor é a raiz de todas as mitzvot. Cada um está associado a um tipo e categoria de mitzvot. Assim a gente poderia imaginar, o temor é a fonte de observância dos preceitos proibitivos, enquanto que o amor é a raiz que motiva a observância dos preceitos positivos. Mas nos diz o Alter Rebbe, não, essa é uma colocação básica, mas isso é apenas no lado superficial, genérico, mas no fundo, na essência, não obstante, como nós vamos ver nesse capítulo, a realidade é que o temor que constitui a base de todo o serviço divino, na verdade, a base de todo o serviço está apoiada essencialmente, basicamente, no temor a Deus. Mas nós falamos que o amor é a raiz do cumprimento dos preceitos positivos. Então, como ele nos explica, e o amor apenas energiza os mandamentos positivos, mas não é a fundação deles. Ou seja, que a fundação da observância também dos mandamentos positivos, das mitzvot aseh, é o temor. Apenas que o que, no caso do cumprimento, porque a diferença do cumprimento dos preceitos positivos em relação aos proibitivos, nos proibitivos, quando a pessoa observa um preceito proibitivo não transgredindo, significa que a pessoa não peca, a pessoa é passiva, ela não faz nada, ela não faz o que é errado. Né? Então aqui simplesmente a pessoa precisa não fazer nada, não fazer o que é errado, para observar um preceito proibitivo. Já quando a pessoa cumpre um preceito positivo, nesse caso a pessoa é ativa, ela tem que ir e fazer alguma coisa, ela tem que ir e dar tzedakah, tem que ir e colocar tefilim e assim por diante. Então, nesse caso, a pessoa é ativa, então se diz que o amor energiza os mandamentos positivos. O que dá força, energia, o que dá vitalidade para o cumprimento ativo desses preceitos positivos é o amor. Mas, na verdade, no fundo, a fundação do cumprimento mesmo dos preceitos positivos não é o amor, é o temor a Deus. É a subordinação a Deus. Isso que nos diz o Alter Rebbe, que não basta despertar o amor apenas para fazer o bem, ou seja, quando a pessoa se depara com o cumprimento de um preceito positivo, no fundo não basta apenas ele estimular o amor. Antes de despertar o amor, a pessoa precisa despertar também temor a Deus, se não um temor profundo, resultante de intenso trabalho meditativo. Existe um temor mais profundo, um temor reverencial, quando a pessoa meditou sobre a grandeza de Deus e ele fica, por assim dizer, intimidado, envergonhado diante da grandeza de Deus. Isso lhe causa até um temor, ele percebe a sua insignificância diante do Criador. Esse é um temor profundo, meditativo, etc. Se a pessoa não é capaz de chegar a tudo isso, a despertar um temor tão sublime e elevado, então pelo menos o temor inato que se encontra dormente no coração de todo Israel, como a gente já estudou anteriormente, que no chamado dentro ou junto com o amor dormente está presente também o sentimento de temor. Existe também esse temor dormente, inato dentro de todo Yehudi, que é algo natural de todo Yehudi, apenas precisa ser estimulado e revelado, trazê-lo à tona. Então, se um Yehudi não tem a capacidade
vou dizer que não tem a vontade, mas não tem a capacidade ou todo esse esforço intelectual para gerar um temor a partir do seu intelecto, a partir de contemplação meditativa, então pelo menos que ele desperte o temor inato que se encontra dormente no coração de todo Israel. Consistindo esse temor básico, isso vai se refletir em quê? Em forma prática, em não agir insubordinadamente com o rei dos reis, o Santíssimo, bendito seja, conforme mencionado acima. Ou seja, é uma atitude de não agir com insubordinação diante de Deus. Insubordinação significa não somente transgredir e contrariar sua vontade, mas também deixar de cumprir a sua vontade, o seu preceito, no caso de preceitos positivos. Portanto, esse temor que vai dissipar, que vai retirar qualquer tipo de insubordinação parte da pessoa, também esse temor vai levar à base do cumprimento também dos preceitos positivos. E ele nos diz que a pessoa precisa despertar esse temor inato, de modo que ele se manifeste abertamente em seu coração. O ideal é que a pessoa sinta esse temor no seu coração, que seu coração fique palpitando, ou seja, que esse sentimento esteja evidenciado dentro da pessoa. Então, assim como quando o nosso coração bate mais rápido ou mais forte, quando a pessoa está sentindo de fato alguma coisa, isso seria o ideal, que a pessoa sentisse temor a Deus nessa mesma medida. Mas, nos diz o Alter Rebbe, ou se não puder fazer isso, se a pessoa não é capaz, ou seja, nós vemos que aqui o Alter Rebbe não é que ele está dando descontos, mas talvez ele está aqui nos confrontando com a nossa realidade limitada, ou dentro do quadro do Benoni, que o Benoni não tem toda a capacidade de um tzadik, etc. Então, assim como ele nos falou, que às vezes a pessoa não consegue despertar um sentimento através de toda a meditação intelectual, contemplativa. Então, sabe o quê? Mas pelo menos que ele desperte o sentimento inato que existe dentro dele já presente. Ele não precisa que formar e criar um novo sentimento a partir da reflexão, meditação, por mais que isso seria mais elevado. Se ele não tem toda essa capacidade, pelo menos que desperte o sentimento inato. Agora ele nos diz, e mesmo até onde ele vai conseguir despertar. O ideal seria que o seu coração batesse mais forte, mais rápido, se fosse um sentimento que de fato se manifesta, etc. Mas às vezes a pessoa não é capaz de se envolver emocionalmente a tal ponto com algo abstrato, algo espiritual. Então nos diz o Alter Rebbe também, considerando nossas limitações, se não puder fazer isso, pelo menos despertar algum temor concentrando sua mente, que está sob o seu controle, para que pense como a pessoa deseja. Se ele não conseguir despertar, de fato, o sentimento de temor no seu coração, que ele sinta essa emoção, mas pelo menos que ele procure despertar na sua mente. E a mente está no nosso domínio, ou seja, você escolhe no que pensar e no que se concentrar. Então, mesmo que a pessoa não consiga fazer o seu coração vibrar mais e etc., mas pelo menos que na sua mente ele esteja imbuído desse conceito de temor a Deus e de subordinação a Deus. Então, aqui o Alter Rebbe nos explicou que no caso de temor a Deus, existe aquele tipo de temor que vem como resultado da meditação na grandeza de Deus, uma meditação intelectual. Existe um temor de nível mais baixo, que é aquele que já está presente no Yehudi. O Yehudi apenas precisa tirar as obstruções, tirar os obstáculos, permitindo que esse sentimento dormente, inerente a todo o Yehudi, se manifeste. Ele nos fala, por mais que na realidade o ideal seria atingir o nível mais elevado de temor, aquilo que é derivado da meditação, da reflexão na grandeza de Deus. Porém, se a pessoa não tem toda essa capacidade intelectual de concentração, pelo menos que ele desperte o temor inato, conforme a gente mencionou.
E mesmo esse temor, se ele não conseguir despertar de forma tal que o seu coração de fato vibre mais, mas pelo menos que na sua mente esse temor esteja presente. E aqui ele nos diz que para despertar o temor de forma evidente no coração da pessoa, na realidade não é suficiente apenas a pessoa pensar nesse assunto. Se a pessoa pensar na grandeza de Deus, etc., Deus é o Criador, Ele é o Regente, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, ele é a fonte da nossa vida, e etc. Mas só pensar nisso, no relance, isso não vai ainda despertar o sentimento de forma ativa dentro da pessoa. Ou seja, é necessário aqui uma meditação profunda. A pessoa precisa se aprofundar no assunto, precisa imergir no assunto, não é? Para despertar esse sentimento. E não é só um pensamento assim vago, e mesmo que seja até para despertar essa ideia no seu intelecto, se ele não conseguir despertar de forma ativa no coração, mas isso, como nós falamos, é algo que não vem através de um mero pensamento, mas exige hamakata dat, a pessoa se aprofundar nesse assunto. Isso que segue o Alter Rebbe nos dizendo, Dehainu leitbonen b'machshavto al kol panim, gdulat ein sof baruch hu, ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכמו שכתוב לו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. A pessoa precisa despertar esse temor inato, ou seja, mesmo para estimular aquilo que a pessoa já possui dentro de si. Não se trata de criar algo novo, mas ela precisa despertar, como a gente vive no mundo físico, corpóreo, materialista, então esses sentimentos elevados, sublimes, espirituais, eles estão reprimidos, eles estão escondidos, eles estão cobertos por cascas, e é necessário trazer isso à tona, revelar, de modo que ele se manifeste, que o temor se manifeste abertamente no coração da pessoa. E como nós já falamos, se ele não conseguir trazer isso de forma intensa no coração, mas pelo menos que esteja intenso dentro na sua mente, se não puder fazer isso, pelo menos despertar algum temor, concentrando sua mente, mas para isso é necessário concentração, ou seja, e no caso da mente, a mente está sob o controle da pessoa, para que a pessoa pense como ela deseja. E como nós já vimos, a mente é mais fácil de dominar e controlar ou subordinar o pensamento, a linha de pensamento, do que dominar e conter as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas inclinações, etc. E como a pessoa deve agir para obter esse temor? Para tanto, ela deve refletir sobre a grandeza do abençoado infinito. Tem que se refletir na grandeza de Deus, se não com forte concentração de sua mente, se é uma pessoa que não tem tanto poder de concentração, etc. Mas então, pelo menos, com seus pensamentos gerais, e no que a pessoa deve pensar. Primeiramente, ela deve pensar, número 1, no seu poder supremo, o poder supremo de Deus, que governa todos os mundos superiores e inferiores, conforme está escrito no Salmo 145. Além disso, a pessoa também deve considerar, número 2, que toda a existência está impregnada de Deus, na linguagem do Zohar, que preenche todos os mundos. Não só que Deus é onipresente, mas também que a sua vitalidade e energia preenche todos os mundos, dando vitalidade a eles a existência. E além disso, de acordo ainda com as palavras do Zohar, a outra fonte de energia divina, e toda a existência está envolta em Deus, ou seja, que existe também o poder e energia de Deus transcendental, que transcende todos os mundos. Conforme está escrito em Jeremias, acaso eu não encho inteiramente o céu e a terra?
Então a pessoa deve refletir nisso, na presença, na atuação de Deus, de todas as formas, a luz preenchente, a luz envolvente de Deus, nas palavras do Zohar, e como Deus rege e governa o mundo, o universo inteiro, através da sua força de atuação, através da energia que ele transmite para todos os seres e criaturas. Essas são as duas meditações básicas, e nós já vamos chegar na terceira, que diz mais respeito ao indivíduo. Ou seja, até aqui ele está nos explicando como Deus, ele preenche todas as criaturas do universo Memale Kol Almin, e também dá essa vida, também dá essa energia envolvente sobre. Agora ele nos acrescenta, tudo bem, a pessoa reflete e medita sobre a grandeza, a atuação de Deus nessas duas formas de vitalidade, de energia vital, Memale Kol Almin, sobre Kol Almin, a luz preenchente, a luz envolvente, mas o que isso tem a ver com ele? Prossegue o Alter Rebbe, nos diz a terceira meditação que a pessoa deve levar em conta: o meniach ha'elyonim betachtonim, o meyached malchuto al amo Israel bichlal, ve'alav bifrat, ki chayav adam lomar, bishvili nivra ha'olam. Nos acrescenta o Alter Rebbe que a pessoa deve refletir também no fato de que ele, Deus, preteriu o serviço dos mundos espirituais superiores e inferiores. Deus é o Criador de tudo, Deus é o regente de todos os universos, Deus é que dá vida e existência a todos os seres e criaturas, os mais elevados, as Sefirot, os anjos, as almas desincorporadas e etc. Mas Deus preteriu, Deus deixou de lado o serviço dos mundos espirituais, porque os anjos também servem a Deus, também o adoram, também o louvam e exaltam e etc. E as almas, mas Deus deixou de lado todo o serviço dos mundos superiores e inferiores. E quando Ele nos deu a Torá, ele especificou com isso o seu desejo, o desejo divino de ser adorado como rei por seu povo Israel. Ou seja, Deus preteriu todo o serviço espiritual elevado de todos os seres e criaturas elevados espirituais, optando e desejando o nosso serviço espiritual aqui embaixo, no plano terrestre. Ou seja, de modo geral, isso vem nos dizer que cada um de nós tem uma relação singular com Deus, por causa da sua aliança com Israel. Porém, ele nos diz, isso não é só algo geral que se aplica a toda a comunidade de Israel de forma geral, que tem que cumprir as mitzvot da Torá. Mais do que isso, ele vai nos dizer, porém, que essa relação é ainda mais pessoal, visto que Deus demonstrou o seu desejo de ser adorado por cada um de nós, por cada indivíduo, especificamente em particular, pois de acordo com a Mishnah no Sanhedrin, no Talmud, pois o indivíduo deve dizer, o mundo foi criado para mim. A pessoa deve dizer, deve levar em conta, como se o mundo inteiro repousa sobre ele. O mundo foi criado para mim, assim fala o Talmud, assim dizem os nossos sábios, que cada um deve ver a si próprio como se o mundo tivesse sido criado para ele especificamente. Ou seja, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, por mais que nós vimos não só que Deus é onipresente, mas Deus é a fonte de existência e de vida de todos os seres e de todas as criaturas, em todos os níveis do universo, em todos os planos espirituais, em toda parte. Apesar de tudo isso, com toda a grandiosidade infinita do universo, etc., Deus deixa de lado todos os mundos espirituais superiores e inferiores, todos os seres e criaturas elevados, angelicais, espirituais, etc., como se isso não lhe dissesse respeito, ele não se importa com isso, e sobre quem ele deposita a sua expectativa. Se fala que Deus coloca o seu reinado, por assim dizer, sobre Israel, ou seja, o objetivo divino aqui, o que Deus espera é que Am Israel, o povo de Israel, assuma o jugo do reinado de Deus. E nisso vai se expressar o seu reinado que Deus está reinando. Ou seja, quando todos os anjos se reúnem e louvam Deus,
Deus não se considera, por causa disso, rei soberano do universo, ou quando as almas, onde estão, elas enaltecem o Criador, isso ainda para ele não significa o reinado, mas simplesmente quando aqui embaixo, nesse mundo terrestre, nós nos subordinamos a Deus, subordinamos nossa vontade e aceitamos o jugo do seu reinado, isso o faz se considerar rei. Né? Quando a sua vontade impera aqui, para nós, almas incorporadas no mundo físico e terrestre, no mundo materialista, quando nós renunciamos às nossas vontades e desejos, nos subordinando à vontade de Deus, fazendo com que ela impere, e dessa forma Deus considera que Ele está reinando. Quando a pessoa refletir nisso, na grande importância que o Criador atribuiu a nós, criaturas físicas e terrestres, então isso deve motivar a pessoa, sabendo da importância disso, de cada um de nós se subordinar à vontade de Deus, com o intuito de implementá-la, de cumpri-la. Então a pessoa, isso deve encher a pessoa de consciência, de responsabilidade para assumir sobre si o jugo do reinado celestial, uma vez que disso depende a sabedoria, a soberania divina, disso depende o reinado de Deus no mundo, na existência. Mesmo assim, alguém poderia pensar, tudo bem, isso é de forma geral, para toda a comunidade, para todo o povo, para todas as pessoas, não é? Então, alguém poderia pensar, olha, tem muitas pessoas que podem cumprir, se ele não cumprir tal mitzvah, um outro vai cumprir. Alguém vai estar cumprindo e preenchendo a vontade de Deus naquele preceito e assim por diante. Então ele nos diz, não, na realidade, essa importância de haver subordinação a Deus aqui no plano terrestre para o cumprimento e implementação da sua vontade aqui no plano inferior, que é isso que realiza o objetivo de Deus, o propósito da criação, tornando o rei do universo justamente aqui. Então isso é algo pessoal, individual e intransferível. Ou seja, cada um de nós tem a sua missão específica, a cada um de nós cabe essa responsabilidade. Então cada um deve encarar como se o mundo foi criado por causa dele, né? Em função dele. Ou seja, por isso é necessário, ele nos fala aqui especificamente, individualmente, que cada pessoa assuma esse jugo, tenha essa subordinação. Por isso ele diz que cada pessoa tem que visualizar, entender, captar como se esse reinado divino, tornar Deus soberano, revelar o seu reinado aqui no mundo, depende dele, depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós especificamente. Isso é algo que não pode se dizer o outro já vai fazer, o tzadik vai realizar, ou outros vão executar. Não. Cada um de nós, por isso essa subordinação pessoal, particular de cada um, disso depende essa soberania, esse reinado de Deus aqui no mundo. Por isso a pessoa deve dizer, conforme diz o Talmud, que por minha causa e para mim é que o mundo foi criado. Uma vez que o mundo foi criado para que nele se revele a soberania divina, então, para mim foi criado. Quando eu me subordinar, quando eu aceitar o jugo do reinado celestial, quando eu tiver manifesto em mim esse temor a Deus, então eu vou estar expressando e refletindo a vontade de Deus na criação, e vou estar, por assim dizer, coroando a Deus como Rei do Universo. Isso depende de mim. Isso, na realidade, essa frase que os nossos sábios disseram no Talmud, que cada pessoa deve afirmar que o mundo foi criado por minha causa, isso vem em sequência ao que os sábios explicam no Talmud, porque que diferente de todos os outros seres e criaturas do universo, o ser humano foi criado um ser único, um único casal. Quando Deus criou animais, ou toda espécie, peixes, aves, etc., Ele já criou aos montes, aos milhares ou mais. Né? Mas o ser humano não. Foi criado um único exemplar do espécime, né? Um casal, para pudesse haver procriação, etc. Então, por que ele foi criado único? Há algumas explicações nisso, mas se fala para que cada ser humano soubesse que, assim como Adão, ele era único e ele não podia transferir para ninguém sua obrigação, sua responsabilidade, né? Até o mérito que ele tinha de cumprir a missão, o seu papel.
Da mesma forma, cada um de nós é como Adão e Eva, etc., que nós somos únicos e que de nós depende. Era para a gente se conscientizar que isso é um modelo para toda a humanidade, para cada um da humanidade, que em cada um de nós individualmente, depende esse conceito de coroar a Deus como soberano, como Rei do universo, através da nossa subordinação a Ele. E por isso se diz que cada um deve estar imbuído dessa responsabilidade, assim como Adão não tinha para quem transferir, ele sabia que se depende dele, se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Assim também deve ser exatamente a nossa atitude em relação à prática de mitzvot, etc. Não há para quem deixar para o outro fazer. Por quê? Porque aquele quinhão, aquela parte específica que cabe, que compete a nós, ela compete unicamente a nós e outra pessoa não pode fazer. Então tem certos trabalhos espirituais que justamente essa alma e unicamente essa alma pode realizar e não outra. Por isso se diz que, da mesma forma que no caso de Adão, o trabalho dele tinha um efeito cósmico geral, ou seja, isso afetava todo o mundo, que ele era uma criatura única, mas aquilo que ele fazia para o bem, o Deus nos livre, o contrário, tinha um efeito global que afetava tudo. Então, por isso se fala, no momento que ele agia de forma positiva, isso trazia benefício para o mundo inteiro. Contrário, nós vimos que quando ele cometeu o pecado de comer do fruto da árvore proibida, etc., então isso também afetou todos os mundos, isso afetou espiritualmente em vários aspectos, não só toda a humanidade ou todas as gerações que viriam depois, mas também o mundo inteiro. Isso é o que também Maimônides traz na Halachá, o nosso Rebbe enfatizava várias vezes, que toda pessoa deve, isso não é só força de expressão, toda pessoa deve ver o mundo sempre de forma totalmente equilibrada, 50-50 em boas e más ações, e deve levar em consideração que pode ser que a sua ação agora, uma única ação específica de uma única pessoa, é isso que vai contrabalançar, é isso que vai fazer a balança pender para um lado ou para o outro. Portanto, daqui a gente vê a importância de uma única ação de um único indivíduo. Isso que o Alter Rebbe está nos dizendo aqui no Tânia, nas suas palavras. E ele continua nos explicando também no que a pessoa deve refletir e meditar, para estimular, para despertar, trazer à tona esse temor a Deus e subordinação. Vehu gam hu mekabel alav malchuto, liot melech alav uleovdo, velasot retzono bechol minei avodat eved. Então ele nos diz, a pessoa também por sua vez, no momento que ela se conscientizou, que aqui existe uma necessidade individual, pessoal sobre cada um. Então a pessoa também, consciente disso, ela aceita a autoridade soberana de Deus, que ele seja o seu rei. Não adianta coroar Deus como rei de todo o mundo, ou toda a humanidade, mas não sobre mim. Eu faço o que eu quero, o que eu desejo. Não há dúvida que, em primeiro lugar, a pessoa deve se conscientizar de Deus, da sua atuação e etc., mas o que isso tem a ver com ela mesma? A pessoa deve aceitar a autoridade soberana de Deus, que ele seja o seu rei. Isso significa servir a Deus e realizar a sua vontade com todos os diversos tipos de serviço exigidos de um servo. Ou seja, a pessoa deve simplesmente se colocar à disposição de Deus, deve se colocar à disposição do cumprimento da vontade divina. A pessoa deve assumir esse compromisso, que eu estou aqui não para seguir os meus impulsos, meus instintos, minhas vontades, meus desejos, mas acima de tudo eu me subordino a Deus, eu estou comprometido com implementar a sua vontade, colocá-la em prática. A pessoa deve então refletir e se aprofundar nisso. Nos diz o Alter Rebbe que ele pessoalmente assume sobre si o jugo do reinado divino e ele assume a responsabilidade de atuar como um servo de Deus. Um servo é como
Um servo, um escravo, ele não tem vontade própria, eles não tinham nem direitos, não é? Mas ele está, o que o amo, ou o que o rei, o imperador lhe manda fazer, ele vai fazer, sem questionar, sem, não é? Então ele nos diz, e a Torá, nós vamos ver que a Torá espera de nós também essa atuação, essa atitude de servos, que libnei Israel avadim avadaihem, quando ele fala que todos os filhos de Israel são meus servos, estão aí para me servirem, ou seja, que tem que haver essa atitude, essa atuação como servos. E um servo, o que significa um servo? Que ele não é que prevalece ou predomina, não a sua vontade, o que prevalece sempre é a vontade do amo ou do rei. Ele está, em outras palavras, ele anula sua vontade, suas paixões, seus interesses, ele anula, isso está completamente, não é que ele tem que anular perante a vontade do rei, ele já nem tem as suas próprias vontades. Ele está completamente anulado diante do seu amo. E, portanto, ele está disposto a servi-lo no que der e vier, em tudo que for necessário. Assim também deve ser a atitude de um Yehudi com subordinação, quando ele assume sobre si o jugo do reinado celestial, que ele assume a posição de servo, ele está de fato disposto a servir a Deus e se anular por completo diante dele. Se anular diante dele, como nós falamos, significa deixar de lado suas vontades, seus interesses, suas inclinações, etc., fazendo prevalecer sempre a vontade divina. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, além disso, a pessoa também deve continuar sua meditação e reflexão. Essas linhas seguintes, essa frase seguinte, o nosso Rebbe escolheu entre 12 passagens que ele selecionou da Torá escrita, da Torá oral, do Talmud, do Midrash. Ele escolheu também algumas passagens do Tânia, e essas para serem decoradas, memorizadas. Então isso reflete a importância dos conceitos que elas contêm essas passagens, né? E das mensagens contidas dentro delas. Veinei Hashem nitzav alav umaleh kol haaretz kvodo מביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך. Então ele nos diz, assim ele fala, olha, veja, Deus está sobre você. A pessoa sempre tem que ter essa consciência que Deus se encontra sobre ti, está sobre você. E a terra inteira está cheia de sua glória, Deus é onipresente, nas palavras de Isaías. E ele observa você, ele observa cada um de nós, examinando suas inclinações e coração, nas palavras de Jeremias 11, para ver se você o serve, se a pessoa serve a Deus de maneira apropriada. Ou seja, nós vemos desses versículos que é essencial a pessoa não perder de vista e ter constantemente sobre si essa consciência de que Deus está nos vendo, está nos observando, está nos supervisionando e etc. E tudo que nós fazemos está sendo supervisionado, Deus está sobre nós. Se uma pessoa tiver sempre essa consciência, então, ela seguramente vai se comportar de outra forma, de outra maneira, de maneira positiva, a pessoa vai agir de forma positiva e assim por diante. Então essa consciência, essa conscientização é algo essencial. Então até aqui, na realidade, até o trecho anterior, o Alter Rebbe nos estava explicando quais os tipos de meditações que a pessoa deve fazer para despertar o sentimento de subordinação. E a partir de agora ele começa a nos explicar quais os tipos de meditações que a pessoa deve fazer para atrair sobre si o temor a Deus, temor e reverência a Deus. Então aqui ele nos fala que por mais que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, mas isso para nós pode parecer um pouco vago. Por isso é necessário a pessoa fixar a sua ideia, não só que Deus está em todo lugar, Ele está sobre mim, vendo e observando tudo o que eu faço, todas as minhas escolhas, todas as minhas atitudes, ou seja, tudo o que eu faço, tudo o que eu escolho, lhe importa. Ele observa, ele está esperando ver como eu vou escolher, como eu vou agir.
E como a gente explicou acima, que Deus deixa de lado os mundos superiores, inferiores, seres e criaturas elevados espirituais, e ele deposita o seu reinado, sua expectativa sobre nós de forma geral e sobre cada um de nós especificamente. Então, assim também em relação a esse assunto, uma vez que Deus vê e observa tudo, então Deus é onisciente, mas ele observa o que está no meu coração de forma específica. Não é? Aquilo ele observa você, cada um de nós, examina as suas inclinações e o seu coração para ver o que cada um de nós, se cada um de nós o serve de maneira apropriada. Então aqui nós vemos essa atenção personalizada, essa atenção individualizada, esse interesse particular de Deus em cada um de nós. E sobre isso ele nos diz que a pessoa deve meditar e refletir. V'yamik b'machshava zu, v'yarich ba, כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה או המצווה, כמו לפני לבישת טלית ותפילין. A pessoa deve pensar profunda e longamente em tudo isso. Não é só dar uma pensada, né? Bom, já pensei, já sei, sim, eu já sei disso. Não, só tem que se aprofundar e até se conscientizar, até sentir e vivenciar esses conceitos, tanto quanto sua mente e pensamento possam apreender. Ele deve se aprofundar, segundo sua disponibilidade de tempo. Principalmente antes de realizar atividades de cunho espiritual, principalmente antes de estudar a Torá, ou executar uma mitzvah, como a prática diária de colocar o talit e depois os tefilins. Então, antes de fazer cada uma dessas mitzvot, a pessoa deve parar e refletir nisso, despertar esse temor a Deus, essa subordinação, pensando o quanto Deus se encontra sobre ela, sobre a pessoa, observando tudo que a pessoa escolhe, tudo que a pessoa sente, todas as suas inclinações, tudo que a pessoa faz. Isso deve despertar na pessoa uma intensa responsabilidade, um imenso temor a Deus. Então daqui nós vemos que o temor a Deus tem que estar presente também no Va'asetov, no fazer o bem, nos atos de cumprimento das mitzvot positivas. Não só temor a Deus para se abster do pecado, não transgredir proibições, mas também o que deve impelir a pessoa a fazer o bem é esse temor e essa subordinação a Deus, como dizendo, se Deus está pedindo de mim algo, se Deus está mandando eu fazer alguma coisa, se Deus espera de mim determinadas ações ou determinadas atitudes, então a pessoa deve estar cheia de responsabilidade, imbuída de subordinação a Deus e cheia de temor a Deus, com o intuito também de fazer e de praticar o bem. Por isso nós vemos que em todas as mitzvot é necessário ter o temor a Deus presente, não só nas proibitivas, mas também ao fazer e para realizar as mitzvot positivas, as mitzvot ativas.